Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, você que é participante, membro aqui da Igreja Batista do IP e você que está visitando a gente, né? Afinal de contas, em tempos de pandemia, a gente tem a oportunidade de fazer as transmissões que já vínhamos fazendo anteriormente, agora como o nosso canal principal, né? Quem diria? Mas é importante que a gente esteja online e esteja conectado. Essa é uma das formas, né, que a gente tem nesse momento para acompanhar um pouco da dinâmica da nossa reunião como igreja, né? Estamos em lugares diferentes, mas não estamos desconectados uns dos outros. Então eu acredito que isso permite a gente a continuar acompanhando, se identificando como igreja. E essa série em particular, Gente como a Gente, vai estar aí acompanhando os meses de julho e agosto. E como o próprio tema diz, o negócio aqui é falar de gente, de ser humano, de pessoas, né? E começando essa série, a gente tem aí vários rostos na tela, né? Vocês estão vendo aí uma das artes preparadas para a tela aqui. Só me reposicionar aqui para ficar mais próximo de vocês, acertar aqui com a câmera. Obrigado aí, pessoal da técnica. Essa série, como eu estava dizendo, falando de gente, falando de pessoas, ela vai ter aí essas carinhas, esses rostos bastante contemporâneos. A gente que mora numa cidade cosmopolita, a gente tem a oportunidade de lidar com o diferente o tempo todo. E lembrando que essas diferenças, que talvez se apresentem mais no visual, permitem que a gente sempre olhe para Deus como aquele que veio em resgate de pessoas, de gente. E essa caminhada com Jesus, a vida em Cristo, ela é uma caminhada de relacionamentos. De relacionamento com Deus, de relacionamento com o outro. Com aquele que, além de mim, é uma vida entre gentes, né? É uma vida de gentes. Deus interveio na história humana por meio de Jesus. E essa intervenção veio da forma mais clara possível. Deus se revelou se tornando gente. Ele se tornou gente, habitou entre nós. E a intervenção de Deus, essa história de Deus ter se tornado homem e ter padecido na cruz, foi o preço que ele pagou para que gente como a gente pudesse ter de volta uma nova relação com ele. E essa nova relação Deus dá o nome de renascimento, né? De nascer de novo. Não da carne, né? Não do modo natural, mas da água e do Espírito. Nascendo de dentro para fora, sendo transformado em uma nova pessoa, em uma nova gente. E o importante dessa relação é que, além da nossa relação com Deus ser restaurada, ser uma nova relação, também Ele nos permite ter uma nova relação com outras pessoas. A relação ser restaurada com outros seres humanos. E uma série com esse nome, Gente como a Gente, nos coloca diante do desafio ou dos desafios do nosso tempo, podendo mirar em pessoas, em gente que, como a gente, viveu no período bíblico. É interessante ver também que a igreja não é apenas um prédio, uma organização, né? A igreja é uma comunhão de gente com Jesus. É a forma como pessoas renascidas, pessoas que foram de novo conectadas com Deus por meio de Jesus, agora têm conexões com esse Jesus e entre si. Igreja, em última instância, é essa relação. É Deus trazendo em torno dele gente, pessoas, para conectar outras pessoas a ele também. E o que é curioso é que é uma comunhão em torno de Jesus que se transforma ao longo da caminhada do Novo Testamento em uma comunidade, ou melhor, em comunidades. Não existe igreja única, no sentido
de que só há uma igreja, uma sede nesse sentido. A igreja começou em Jerusalém, a igreja é uma só em torno de Jesus, a gente sabe isso pela Bíblia, mas a mesma Bíblia mostra que existem igrejas em diversas localidades. E por mais dispersas em que elas estejam, em lugares distintos, elas estão ligadas a Jesus, como o único, né, o Senhor de toda a igreja. O Timóteo, que é o personagem dessa nossa primeira série aqui, né, esse primeiro tema dessa série Gente Como a Gente, é uma pessoa do seu tempo. É uma pessoa que a gente entende que é fruto, talvez um representante bastante digno dessa realidade, dessa dinâmica do que vinha sendo a igreja já desde os seus primórdios, desde os seus princípios. E é curioso a gente olhar para Timóteo e ver que ele é fruto de um poder do evangelho que empodera. Né? O evangelho em si é um poder para a salvação de todo aquele que crê, e esse mesmo evangelho também empodera pessoas para que essa mensagem de salvação também seja propagada por todo mundo. E Timóteo é alguém que aparece na história bíblica também com esse contexto. Ele é um representante muito digno disso. E a gente pode olhar para Timóteo, inevitavelmente, a história dele está ligada à vida do apóstolo Paulo, é impossível dissociar uma história de outra, mas é interessante notar como a história de Timóteo está permeada ao longo de todo o Novo Testamento. A gente pode começar, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que é a primeira referência que nós vamos ter de Timóteo, nós vamos ver aqui ainda na sequência, mas o que é interessante também é nós percebermos que ao longo das epístolas, a participação de Timóteo vai ocorrendo de forma bastante interessante, por causa da origem, da onde começou essa história e como ela vai se propagar. Uma coisa que também eu noto na história de Timóteo é que Timóteo não é um personagem desses tipo super-herói, né, que aparece do nada assim no meio da ação, cheio de atos corajosos, né, de intervenções. Embora a gente saiba que o modelo de herói do nosso tempo está mudando, a gente também percebe. Então, como eu estava falando, a história de Timóteo, ela prossegue tendo Timóteo como protagonista, mas ele não é o super-herói. Esse homem tem origem. E parte da origem dele remonta também à sua família, à sua mãe e à sua avó, como exemplos de fé, de pessoas que influenciaram profunda e densamente a vida de Timóteo. Então, Timóteo é gente como a gente. Timóteo tinha endereço. Timóteo tinha família. Mãe, pai, avó. Uma comunidade de gente em torno dele. Né? E é esse o contexto da nossa relação, né? Da comunhão. Não é de super-heróis isolados. E quando nós lemos as Escrituras com esse perfil, a gente começa a se aproximar da realidade daquilo que a Bíblia mesmo diz. Ela menos apresenta heróis e apresenta pessoas nas suas relações conosco. Bom, falei um pouquinho de Timóteo. Claro que esse jovem que vai aparecer aqui na sua tela, de longe, não é o Timóteo da Bíblia. Mas eu deixei um cara jovem, bastante contemporâneo, que a gente pode encontrar pelas ruas da nossa cidade. E o tema, como diz, Timóteo, jovem, servo e fiel. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos investigar o que as Escrituras dizem, e eu já vou aqui adiantando os slides para a gente passar aqui. Primeiro, né, a ideia, o nome, Timóteo, que tem uma origem grega, e o significado dele que eu encontrei é honrado por Deus. Olha que nome com sentido, né? Muito belo. Ele era morador numa província da Ásia, uma cidade chamada Listra. Como eu já dei spoiler aqui, já falei que ele tinha origem judaica por parte de mãe, então a mãe e a avó de origens judaicas, mas o pai era grego, né? Lá em Atos 16 é onde começa a história de Timóteo. Nós não vamos nos deter muito sobre os textos originais, depois até vou transmitir para o pessoal dos pequenos grupos e investigar um pouco mais.
Fala da mãe dele, Eunice, fala da avó materna chamada Lloyd, lá em 2 Timóteo 2, perdão, 2 Timóteo 1,5. E a gente também tem outros elementos, né? Com quem que Timóteo andou, né? Numa época em que os currículos hoje precisam ser checados, né? A gente vem de uma semana em que currículos vêm sendo devassados na nossa nação, onde se pode questionar a identidade ou a fala de uma pessoa, né? No caso de Timóteo, nós temos aqui a identidade aberta, né? O currículo está aberto também, né? E ele foi convidado por Paulo. Ele foi encontrado lá na cidade de Listra, muito provavelmente foi alvo da ação ministerial de Paulo, enquanto passava por lá na segunda viagem missionária. E Paulo estava junto com Silas, ou Silvano, que é uma outra variante desse nome, e ao ver a fé de Timóteo, o comprometimento dele, ele resolve convidá-lo para fazer parte da equipe que seguiria adiante para as viagens missionárias, a continuidade da transmissão, né, da evangelização daquela circunstância lá. E, não por acaso, Timóteo também se torna corremetente de 6 epístolas de Paulo. O que não é pouco. Está aí, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, ele aparece também, Filipenses, Colossenses e também a personalíssima Filemão. Até uma carta extremamente pessoal, Paulo coloca Timóteo como corremetente. Isso tem muito a ver com a maneira com que o evangelho foi transmitida, com essa noção de equipe que houve ali, né? Falava eu aqui que Timóteo estava fazendo parte, né, da equipe missionária e ele andou, né, convidado por Paulo, corremetente. Falei da epístola de Filemão, que era uma epístola extremamente pessoal de Paulo para Filemão, e ele, então, foi participante bem ativo dessa equipe. Esse senso de equipe estava marcando a presença de Paulo e de Timóteo e desses colaboradores do evangelho ali. Timóteo fez parte desse tipo de narrativa, desse tipo de situação, e isso fez muita diferença para a vida dele ali também. Próximo slide aqui mostra uma linha de tempo, não sei se está tão visível ali, mas mostra desde quando Timóteo entrou nessa história aí, né? A gente tem aí as datas referentes a quando começou a segunda viagem missionária de Paulo, então provavelmente ali Timóteo entra nesse percurso, e a gente vê todas as outras situações, né, de Paulo e de Timóteo sendo colegas ali, parceiros, e isso fazendo toda a diferença na vida deles e das igrejas pelas quais eles passaram a colaborar. E mais do que isso, né, o que a gente pode dizer a respeito de Timóteo? Quando a gente topa com esse tipo de irmão que sai da sua terra, que entra numa equipe missionária, que serve junto com aquele que é considerado o principal missionário do Novo Testamento, não que ele estivesse sozinho, mas é de quem nós temos as principais narrativas missionárias, o principal texto do Novo Testamento está ali nas cartas de Paulo. O que a gente pode aprender com esse tipo de homem? Como Timóteo ensina a gente hoje, que tipo de lições nós podemos ter com Timóteo? Gente como a gente. Quais são os princípios e qual é a principal indicação que a gente tem, né? Hoje em dia a gente fala, né, quando fala do mercado profissional, é muito comum nós falarmos de certificações. Seja em que área? Seja certificações para empresas, seja certificações para profissionais de diversas áreas e vários níveis, seja profissionais de saúde, profissionais de informática, profissionais que trabalham com engenharia ou que trabalham com saúde, né? Já falei aqui, então não dá mais. O mundo hoje é também marcado por certificações de diversas coisas. E qual é a importância disso? Né? É justamente dar crédito. A pessoa que contrata um profissional certificado, a empresa pelo menos, e o próprio, enfim, o tipo de empresa que contrata alguém assim, tem a percepção de que está contratando alguém competente.
de alguém capaz, de alguém que apresenta credenciais de que ele domina aquele assunto e sabe não só do que ele está falando, mas o que deve ser feito. Será que Timóteo também transmite para nós esse tipo de credibilidade, esse tipo de certificação? E se o faz, como isso está impresso no seu currículo de vida, né? Como é que a gente consegue ver pelas Escrituras esse tipo de característica? Uma vez que ele é jovem, né, nós sabemos que ele serviu e que as Escrituras também dizem que ele é fiel. Primeira coisa também, só localizando aqui, um pouco de uma caminhada, né, por onde Timóteo passou na sua carreira, junto com Paulo, né? Então, ele circulou basicamente dentro desse contexto aqui do Império Romano, tendo saído de Listra, chegando a Éfeso, depois participou com Paulo naquela passada para a Macedônia, e depois ali a região da Acaia, que também fica no contexto grego. Depois ele volta, faz o retorno ali, volta pelas cidades onde o evangelho havia sido pregado, e na sequência ele também vai até a Síria, e depois desce a Jerusalém, e de lá a gente tem notícia de que ele também seguiu com Paulo para Roma, né, onde Paulo foi encarcerado, né, claro, foi uma prisão domiciliar, mas ele também esteve ali junto com Paulo naquela circunstância presente ali. E nessa situação também, a gente sabe que Paulo, ou melhor, que Timóteo, depois fixou um pouco de residência em Éfeso, né? Principalmente a primeira e segunda carta a Timóteo dão notícia de que Paulo o aconselhou, de que Paulo foi o seu mentor ministerial na igreja em Éfeso. Mas vamos lá. Algumas outras curiosidades a respeito de Timóteo, que talvez o texto bíblico não dá, é que ele também, um historiador chamado Eusébio, diz que ele foi o primeiro bispo, aquele primeiro pastor, o supervisor, o pastor sênior da igreja ou das igrejas em Éfeso, né? Usando um termo mais do nosso tempo, né? E que também uma outra notícia dentro da história aí é que ele teve os seus restos mortais transportados da região ali de Éfeso, onde provavelmente ele tenha morrido, embora a Bíblia não nos deixe claro isso, para uma cidade chamada Constantinopla, que hoje fica ali na região de Istambul, na Turquia. Então, só um pouquinho de curiosidades a respeito do próprio Timóteo, né, da vida dele, do currículo dele, para a gente se situar agora naquilo em que nós podemos aprender desse jovem, né? E primeiro, o que vem a ser, né? Quando nós usamos a palavra jovem, do que nós estamos falando, né? Primeiro que jovem é alguém que ainda não é um velho, não é um ancião. Eu gosto dessa terminologia, gosto de pensar um pouco a respeito disso, porque o jovem, ele não é apenas alguém que não é velho, mas é alguém que está em processo de amadurecimento. Da mesma forma, a palavra servo, a gente pode usar isso hoje em dia, né, como criado, empregado, serviçal, mas na verdade, o servo, o escravo, é alguém que tem um dono, tem um senhor. É alguém que serve a um senhor, né? Ele não manda na própria vida. Ele é alguém que está submetido ao senhorio de alguém. Podemos falar isso a respeito de Timóteo? Com certeza. Mas também fiel. Quando nós pensamos na palavra fiel, nós lembramos de autenticidade, de uma coisa honesta, de alguém constante, de alguém leal. E essas palavras são aplicáveis à vida de Timóteo também. E aí, uma outra coisa que eu derivo desses significados é que uma pessoa fiel é uma pessoa de fé. É uma pessoa em quem se pode confiar. Imagina você com um currículo desse, né? Alguém que está em pleno processo de amadurecimento. Alguém que serve ao Senhor, ou que sabe que sua vida pertence a esse Senhor e é dedicado a Ele, e alguém em que se pode confiar. Essas características de Timóteo ficam muito claras
quando a gente vai explorar esse texto que eu peço que vocês abram aí, está na NVI, quiser acompanhar pela tela também, fique à vontade. O texto que a gente vai seguir aqui, eu preferi a NVI pela sua contemporaneidade, né? E vamos lá, vou abrindo aqui. Olha lá, é Paulo falando, espero no Senhor. Paulo está escrevendo à igreja em Filipos. Paulo está preso em Roma, é o contexto dessa carta. E ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que também eu me sinta animado quando receber notícias de vocês. E aí ele fala, né, ele segue, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não, aí eu dou um detalhezinho, os interesses de Jesus Cristo. Note que tem mais, não para por aí não. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, que serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do pai, ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar, tão logo me certifique de minha situação. E para terminar o texto ali, confiando no Senhor, que em breve poderei ir. Note que esse texto narra uma situação bem contextual. Paulo está impedido de visitar os irmãos, ele escreve aos irmãos em Filipos, uma igreja que surgiu debaixo de um contexto bastante tenso, se você voltar lá em Atos 16 para ler. Mas Paulo havia passado por lá, o evangelho havia sido pregado, uma igreja nasceu em Filipos e a igreja estava crescendo. E Paulo, impedido por estar preso, diz que ele quer enviar alguém lá para ter cuidado dos irmãos. E esse cuidado que ele quer ter com os irmãos, ele traz como referência a pessoa de Timóteo. Na semana passada, no início do culto aqui, talvez nem todo mundo vai lembrar dessa cena, o irmão Darcy fez uma leitura na abertura do culto aqui, que é exatamente o comecinho do texto de Filipenses 2, em que ele fala, ele chama cada irmão da igreja ali, e a nós, né, para termos uma postura, a mesma postura que houve em Jesus Cristo. E Paulo anuncia aqui, Paulo começa esse capítulo falando exatamente disso, de que Jesus, embora sendo Deus, ao tornar-se homem, ele não se apegou, ele não deu carteirada, eu sou Deus, né? Vocês sabe com quem vocês estão falando? Né? Ele não teve essa postura, mas sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo até tomar a forma de servo. E não sendo suficiente, ele não foi achado na condição de servo, mas passou pela morte, sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz. E quando Paulo chama os filipenses para termos em nós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está nos chamando a todos a essa postura de servos, de sermos servos fiéis que desenvolvem a sua própria salvação, ou seja, que estão a caminho da maturidade, que saem daquele primeiro momento onde conhecem o Evangelho e prosseguem na fé, se tornando pessoas maduras. E não é por acaso que na sequência daquele texto ele cita mais duas pessoas que encarnam exatamente essa postura que Paulo está nos ensinando. E Paulo, como um excelente mestre, ele não apenas dá o conceito, né, do que a gente precisa ser e fazer. Ele não apenas coloca Jesus no centro do seu ensino, como ele começa falando de Jesus, mas ele vem para a nossa realidade, ele traz isso mais para perto, citando Timóteo, logo de cara, como alguém que está tendo esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ao escrever sobre Timóteo, ao recomendar Timóteo para a igreja em Filipos, ele está nitidamente colocando essas características de Timóteo. Ele fala, né, que não há ninguém como ele.
Olha só a característica, eu não tenho ninguém mais, eu não tenho ninguém melhor para enviar até vocês do que Timóteo. Pensa ouvir uma dessa de alguém que, né, do quilate aí, da importância que o apóstolo Paulo tem nas Escrituras. Eu não tenho ninguém, mas não é simplesmente uma preferência pessoal. Percebam que o texto não está tratando aqui de uma preferência pessoal de Paulo. Paulo fica satisfeito em poder enviar. Na verdade, o texto todo fala que ele mesmo estava querendo ir. Mas, impedido pelas circunstâncias, ele fala, ó, a quem que eu vou enviar? Quem eu poderia enviar? Ele fala, só posso enviar uma pessoa. E esse alguém é Timóteo. Mas por que Timóteo? Não tem ninguém igual a ele. Em que sentido? Sentido número 1. Alguém que busca sinceramente o bem-estar, com interesse e motivação honesta e sincera pela vida espiritual daqueles irmãos lá em Filipos. Ele nota e ele destaca Timóteo ali como alguém que não está ali indo só para bater no peito e dizer, eu sou o cara, né? Eu sou assim com o homem. Né? Não, esse não é o sentimento que Paulo tem ao referir-se a Timóteo. Ele sabe exatamente que tipo de gente é Timóteo. E não bastando isso, ele reforça que além de ser um servo com essas características, que busca sim, que se doa pela vida das pessoas, pelo bem das pessoas, pelo crescimento das pessoas, ele fala assim, ó, e tem mais uma. Esse Timóteo é alguém que eu conheço, esse cara andou comigo, eu investi tempo com ele, eu andei com ele, ele é uma pessoa que serviu comigo tal qual um pai e um filho, um parceiro, alguém leal, alguém cujas características não foram apenas meras impressões. Eu não ouvi dizer coisas boas de Timóteo, eu experimentei, eu vivenciei, eu vi esse moço crescendo ali junto comigo. E é por isso que ele é tão recomendável, é por isso que eu vou enviar eles, é por isso que eu tenho certeza que a presença deles entre vocês, irmãos em Filipos, vai fazer todo o sentido. Vai colaborar para que vocês, como igreja, cresçam, se desenvolvam nessa salvação, nesse sentimento de se assemelharem a Jesus na caminhada diária de vocês. Porque eu vou mandar o melhor exemplo que eu tenho disso para estar com vocês. Fera, né? É um texto que realmente faz uma diferença. Imagina que você, na sua vida, tem alguém que certifique você assim, dessa forma. Que apresente suas credenciais. Hoje em dia se fala muito do marketing pessoal, né? Que se você não faz um bom marketing pessoal, você está fora do mercado. Que se você não falar bem de você mesmo, você está fora do mercado. Que se você não falar bem de você mesmo, falar mal sempre tem alguém, né? Mas se você não falar bem de você mesmo, você não vende você como profissional, você não transmite a imagem do sucesso. Mas note só como Timóteo, sendo gente como a gente, pode nos ensinar algumas outras coisas bem diferentes do que o nosso tempo muitas vezes propõe. Olha lá, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, de alguns princípios que Timóteo, sendo gente como a gente, nos ensina a partir desse texto de Filipenses, é que gente de verdade resulta de um coração ensinável. E se tem uma coisa que Timóteo foi desde o princípio, foi um aprendiz. Né? Um coração ensinável. Alguém que andou com Paulo, aprendendo com Paulo, caminhando com ele. Sendo jovem, ele se dispôs a aprender, a se deixar ensinar. Acho que talvez esse é o ponto. Hoje existe muita possibilidade de aprender. Hoje a gente abre a internet, a gente consegue... Hoje estamos muito mais aí, até por conta da pandemia, mas mesmo antes, a cultura do autoaprendizado. Né? Eu posso ir para a internet hoje e aprender acerca do assunto que eu quiser. Se eu quiser aprender finlandês, hoje eu consigo encontrar lá um canal no YouTube, um aplicativo, e vou aprender finlandês. Se eu tiver lá dedicação, esforço, eu posso aprender. Mas o que nós estamos dizendo aqui não é apenas o acesso, a disponibilidade, a se matricular num curso. Nós estamos falando
de se deixar permear pelo ensino, de se deixar ser ensinado. Percebe a diferença? Não é só você se matricular ou fazer cursos, ou então até mesmo no contexto de igreja, participar de uma sala de escola bíblica, ou você ir para um seminário estudar teologia. Hoje há cursos online, há cursos presenciais. Não é dificuldade isso. Não é nem você frequentar a igreja e ouvir o sermão que o pastor prega toda semana, mas é deixar o seu coração ser permeado pelo ensino. É ter uma postura de aprendiz. Tem uma música que já não dá nem para falar que ela é nova, e quem é aí da geração dos anos 80 e 90 talvez vai lembrar dessa canção, né? E fala, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E eu penso que isso tem a ver não só com como que nós vemos na vida de Timóteo, mas precisa ser parte da nossa característica. Se nós queremos ser gente de verdade, queremos ser gente que está em crescimento, nós precisamos passar por isso. Entender esse princípio de que gente de verdade resulta de um coração ensinável. E quando eu uso o termo aqui, gente de verdade, o que eu quero dizer é gente que está em amadurecimento. De gente que foi resgatada, que teve a sua vida resgatada por Jesus e que está aprendendo a ser gente de verdade agora. Né? A ser gente nos moldes, nas características que Deus nos dá. Que Deus quer que nós nos tornemos. Quando chegamos a Jesus, chegamos com a nossa vida zoada. Quando chegamos a Jesus, nós renascemos como pessoas para ser um tipo de gente que se assemelha com Jesus. Então, quando nós somos ser gente de verdade, é gente com essa característica. Timóteo encarna exatamente essa característica. Ele é gente de verdade, ele é gente que está em crescimento porque o seu coração é um coração de aprendiz. Um segundo aspecto que nós podemos aprender e que esse texto de Filipenses também nos dá aí uma referência é que gente de verdade serve, trabalha com uma motivação saudável. E isso aqui conflita diretamente com o ativismo religioso. Em que sentido? A gente não pode achar que uma pessoa que está ativa dentro da igreja, e aqui isso nos inclui, de que só a atividade religiosa por si só está produzindo em nós um caráter transformado. Talvez o que isso está produzindo aos montes é gente enganada. Né? É gente que vive do engano, gente que acha que confunde ativismo com crescimento. O serviço que é destacado aqui na vida de Timóteo, note que não é só a atividade por si só. Nós entendemos que a Timóteo serve, e Paulo destaca uma característica de Timóteo que é exatamente o serviço com o interesse certo, com o interesse sincero. Não é apenas uma atividade pela atividade, uma atividade que visa, muitas vezes, tem gente que entra na igreja, está lá ativo na igreja, e o que a mente dela está em ser percebido pelas pessoas, pela liderança, pelos outros membros, em se projetar com algum tipo de sucesso ao fazer alguma coisa para Deus, para Jesus, para o Evangelho. Né? E o que eu quero dizer com isso é que Paulo destaca em Timóteo essa característica de que há um interesse sincero e que isso o diferenciava de outros colaboradores. Veja que Paulo destaca, que ele fala, não tenho ninguém igual a ele. E ele fala, não tem ninguém igual a ele, em que aspecto? Em se interessar profundamente pelo outro. Timóteo entrou nessa equipe ministerial por causa de gente, por causa de pessoas, por causa do crescimento da igreja em Filipos, e não para se autopromover, não para dizer que ele era assim com Paulo, não para dizer que ele era o 02 naquela equipe. Perceba que Paulo destaca que há um serviço de verdade, que é um serviço com motivação saudável, que não há ali um tipo de manipulação e de autopromoção que Timóteo está fazendo.
né? Então esse destaque, gente de verdade, serve como uma motivação saudável. Timóteo tem um coração ensinável, Timóteo serve com um coração, uma motivação saudável, sincera, honesta. E um terceiro item aqui, importante nessa jornada também, é que gente de verdade torna-se uma pessoa recomendável. E aqui eu queria fazer um ponto que fecha esse ciclo aqui de características que Paulo ressalta lá em Filipenses 2 a respeito da pessoa de Timóteo. Note, ele destaca que Timóteo é alguém aprendiz, alguém que anda junto, que se dispõe a aprender, que está em desenvolvimento, que está em contínuo crescimento. Esse é o ponto aqui. Timóteo é alguém que está se desenvolvendo, ele não é alguém parado no tempo, ele não é alguém que chegou a um patamar da sua caminhada espiritual e fala, bom, Jesus, eu acho que aqui está bom, agora eu tenho mais a ensinar do que a aprender. Errado! Esse não é o sentimento de Timóteo. E o desafio para cada um de nós é sermos gente como ele, gente de verdade. Uma consequência de alguém que está em processo de crescimento contínuo é justamente essa disponibilidade, esse engajamento ao serviço com interesse e motivação corretas. Uma motivação saudável. Ele não está se promovendo dentro de uma atmosfera religiosa. E por último e não menos importante, ele é alguém recomendável. Ele se torna um tipo de gente que as pessoas falam bem dele, não porque ele está se auto-impulsionando, como a gente faz em rede social, né? Você compra anúncio para impulsionar o seu produto. Não, Timóteo não é alguém que está impulsionando a sua própria reputação. Timóteo não está fazendo posts com palavras ali, né, lacratórias ali, para simplesmente ganhar o maior número de views e de seguidores. Ele não está ampliando a sua base nesse sentido. Não, o que Paulo destaca a respeito de Timóteo é que ele se tornou alguém recomendável. E que esse tipo de postura, que esse tipo de gente se torna gente de verdade exatamente nesse nível, porque ele se torna alguém que é recomendável. Paulo não tem dúvidas em mandar Timóteo para Filipos. Perceberam no texto? Ele não tem dúvidas. Ele fala, é essa pessoa. Ele já se provou, eu já andei com ele é um servo fiel, alguém que está engajado, alguém que está com a orientação certa, é alguém que está crescendo, e esse tipo de gente que a igreja precisa para que continue crescendo. Então eu não tenho ninguém mais. O melhor que eu tenho aqui, nessa condição que eu tenho, é Timóteo. E eu vou dar um jeito de ir junto com ele se eu puder, mas se eu não puder ir, já tem quem vá. E vai com essa chancela, vai com esse carimbo, com essa certificação, com essa recomendação do próprio apóstolo Paulo. Com isso, gente, né, a gente pode aprender com Timóteo essas três coisas aqui, né, resumindo, né, ele teve postura de aprendiz, ele foi interessado e engajado, né, com a devida característica, e ele foi comprometido com tudo que ele aprendeu. Né? Uma pessoa que é recomendável não é uma pessoa que simplesmente se auto-publica, né? Que se auto-recomenda. Não, é nítido o comprometimento que Timóteo tem com as Escrituras. É nítido que o compromisso de Timóteo está ali envolvido com essas questões do Evangelho. Para a gente terminar aqui, eu vou deixar o que eu chamei de ideia principal. Né? Gente de verdade transforma-se em agente da verdade. Eu vou repetir isso como um resumo dessa fala sobre Timóteo. Gente de verdade transforma-se em agente da verdade. E esse versículo, né, o versículo aqui de 2 Timóteo 2,15, dá um retrato, fecha esse perfil de Timóteo. Né? É um conselho que Paulo dá, uma advertência que Paulo dá a ele, uma vez que investiu pesado até o fim da sua vida, na vida de Timóteo. E esse texto diz, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
Percebe? Gente de verdade transforma-se em agente da verdade. Alguém que de tanto lidar com o que é verdadeiro, não consegue ser mais falso. Não dá para falsear um comportamento assim. Não dá para falsear o crescimento espiritual. Não dá para falsear um serviço que é feito com a motivação correta. Não dá para falsear uma certificação. Não dá para colocar no currículo algo que você não tem. Né? Nosso país tem vivido dias difíceis onde currículos têm sido disfarçados, né? Tem sido gente que deveria ser recomendável, se apresenta e você vê falsidades, vê mentiras. E eu acredito que a gente, como igreja, nesse tempo de pandemia e até pós-pandemia, precisamos ser esse tipo de gente na sociedade. Gente recomendável. Gente que, por causa da nossa maneira de continuar a crescer, por termos um comprometimento com esse crescimento na fé, passa a servir com o olhar para o outro e não com o olhar para si, para dentro de si. E que as pessoas com quem nós convivemos, dentro e fora da igreja, possam virar e falar o seu nome e falar, não, esse aí, realmente, ele faz aquilo que ele diz. Ele é compromissado com as coisas que ele fala. E Timóteo teve ali como jovem, né, uma vida dedicada ao evangelho, dedicou-se desde cedo. Servo, demonstrou acolhimento e motivação sinceras. E fiel, tornou-se exemplo de integridade e de maturidade. Será que a gente está disposto a esse tipo de desafio, gente? Né? De crescer, de ser uma pessoa dedicada. E aqui eu tenho 2 desafios, né? 2 aplicações para a nossa vida, mesmo em meio à pandemia. Né? A gente está sem atividades presenciais, mas podemos nos conectar a pessoas e devemos nos manter conectados nesse contexto e mesmo quando depois pudermos retornar. E o primeiro desafio que eu queria deixar aqui para a gente é, primeiro para as pessoas que estão talvez mais novinhas na fé e olhem para si, Daniel, mas eu não sou um Paulo da vida, né? Eu ainda não estou no nível de Timóteo. Lembra, essas pessoas se tornaram pessoas maduras. Elas não nasceram, não se apresentaram assim, mesmo nas Escrituras. E para você que talvez esteja aí e fale assim, Daniel, estou começando minha caminhada na fé. Eu queria te dar um desafio. Né? O desafio de procurar alguém mais maduro na fé, para você chegar junto dessa pessoa, manter um relacionamento com essa pessoa, para que você possa crescer, para que você possa alavancar seu crescimento. A comunhão faz sentido quando a gente tem uma comunhão que não é apenas de coisas fúteis, mas de algo que nos ajuda a caminhar na fé. Mesmo em tempo de pandemia, onde talvez a gente não consiga ainda lidar, mesmo mais de 3 meses a gente nessa situação, talvez até isso cause um certo desconforto, desânimo e desespero para você. Mas que como Timóteo você possa buscar, né? Eu não diria um mentor para a sua vida, eu diria um companheiro de caminhada. Alguém que você possa junto aprender, crescer, prosseguir na sua caminhada, se tornando gente de verdade e se tornando um agente da verdade. E para você que é mais maduro, né, para que você possa inclusive continuar sua caminhada de crescimento, eu tenho esse segundo desafio, que é exatamente ser acolhedor e exemplar para o mais novo. Quando uma igreja tem esse tipo de sinergia, em que mais novo está ali na fé, está querendo crescer, está motivado e encontra esse apoio, nós temos gente que está crescendo. Gente comprometida, gente de verdade e informação. E quando nós temos gente mais madura, que está aberta, que está sensível, que está de olho, inclusive, em quem está chegando na sua caminhada de fé e se aproxima com um sincero interesse de ver essa pessoa crescer, não para manipular, não para tentar controlar, mas para que a pessoa possa crescer numa caminhada de fé saudável, uma caminhada de serviço exemplar. A gente precisa ser exemplo para conseguir transmitir exemplo. A gente precisa ser acolhedor. Precisamos incluir essas pessoas dentro da nossa caminhada
Trazer para perto. Eu sei que agora trazer para perto tem uma conotação diferente, né? Que a gente não pode fazer muita coisa pessoalmente, mas pensa no seu pequeno grupo. Pensa no pequeno grupo como uma estratégia de estar perto de pessoas que estão novas na fé, com quem você pode orar, com quem você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Há tanta coisa que a gente pode fazer que a tecnologia nos permite, gente. Então vamos usar esses recursos, mesmo quando nós não podemos nos reunir pessoalmente como gostaríamos. E a você que está novo na fé, não fique sozinho, não se isole. Procure um irmão, procure alguém mais maduro que você e cresça junto com ele. Se aproxime, diga para ele que você quer continuar crescendo, que você espera a ajuda dele nesse sentido. Tá bem? É isso. Obrigado pela sua atenção, que você continue aí acompanhando a série Gente Como a Gente, cada semana um personagem diferente. Espero que você tenha aprendido com Timóteo, que Timóteo possa ser um incentivo à sua vida e à sua caminhada de fé. Obrigado.